Primeira derrota de Cacique Medina como técnico do Internacional, derrota por 3-1 para o Ipiranga em Erechim. Poderia ter sido mais. Já já falo disso, antes eu quero que você se inscreva no canal se não está inscrito, se já se inscreveu, muito obrigado, aproveita e comenta ouvindo o comentário a respeito do jogo, a derrota do Internacional. Primeiro ponto, por que o Internacional não entra em campo contra o Ipiranga, que agora é líder do Campeonato Gaúcho, com a melhor equipe possível? Não, tem que fazer testes, testar jogadores, avaliar. Para isso tem o treino também. Eu sei que o jogo é importante, mas não pode o Internacional começar o jogo com o centroavante, já que não tem o Yuri Alberto no banco. O Wesley está ali para começar o jogo. Aí o teste foi colocar Caio Vidal e o David na frente, mais 2 jogadores de movimentação. E aí 3 volantes, para também enxergar o Edenilson um pouco mais à frente, porque não tinha o Tyson. Dá para entender essa mudança. Mas aí o outro jogador do meio campo era o Bosquilla, e o meio campo começava então com Dourado, Liziero, Edenilson e Bosquilla. E o Bosquilla, de novo, faz uma atuação assim que não me agrada. Eu vejo assim pouca intensidade, chutes fracos, fragilidade física, uma movimentação meio acelerada, assim, que gira para lá e não chega a nada. Eu não vejo o jogador se acertar, mas o Medina está colocando ele em alguns jogos, pode ser que encaixe ele no time ou como alternativa. Quando vem o Tyson ele não vai jogar, por exemplo, em alguns jogos, enfim. Mas ainda com os 40 anos que tem, o D'Alessandro joga muito mais que o Bosquilla, né? Então, se é para largar com outro jogador, eu prefiro que comece com o D'Alessandro, que organizaria bem mais o Internacional. Ah, mas o Bosquilla chutou uma bola, bateu na trave, ele poderia ter feito, tá certo, poderia ter entrado. Mas às vezes um lance não invalida nem para bem nem para mal se o jogador comete um erro grave, muito grave, mas joga muito bem a partida, dependendo do resultado. Não é aquilo que tu não faz análise em cima de um lance só, a não ser algo muito capital, muito decisivo assim, né? Mas não foi o caso. Então a bola bateu na trave. Tem aquele livro do Barcelona, a bola não entra por acaso, a bola do Bosquilla não bate na trave por acaso. Talvez seja um sinal de que é para dar um tempo. Eu espero que o Medina não esteja assim se encantando com o jogador que já não deu certo. É uma alternativa para banco. Prefiro na frente dele, depois o próprio D'Alessandro, a velocidade do Maurício, enfim. Bom, a zaga do Inter teve um problema muito sério contra o Ipiranga. O lado direito, o Heitor foi muito mal. E o próprio Bruno Mendes, que depois vai fazer um gol, já comento, também não estava bem. O que acontece? O Ipiranga domina o jogo, o Inter não cria, é lento, aquela transição, ligações diretas. Aliás, não vi nada de novo ainda no Inter. É cedo? Sim, é cedo. Mas não vi nada demais no time do Medina que a gente possa dizer, olha, ele fez isso é positivo. Não vejo nada. Em algum momento tem uma transição direta, assim, que é uma intenção, uma tentativa de sair mais rápido, mas o time é praticamente o mesmo comportamento do ano passado. Demora demais para chegar na frente e criar opções para os seus atacantes. Ainda mais com 2 atacantes de movimentação. Aí mesmo é que o time tem que ter toque de bola e não teve. O Ipiranga se aproveitou disso, abriu o placar com um golaço do Lohan, depois de o Daniel já ter feito ótimas defesas. Impressionante o que está jogando o Daniel. Se não fosse ele, olha, o Internacional poderia ter problemas contra o Juventude. Em Juí não foi ele, mas o Kehler também fez a mesma coisa, defendeu bem. Então, complicado. Quando os goleiros do Inter, e principalmente o Daniel, é um dos melhores em campo, e hoje de novo ele foi o principal, o melhor jogador tecnicamente foi ele, é porque a coisa está complicada. Então aí, com o David na frente jogando onde não é a dele, mais como centroavante, o próprio Caio Vidal, ele está testando uma movimentação porque ele quer um jogador de velocidade. O Gustavo Maia não viajou com Covid, o Tyson também não veio, está fazendo algum reforço, algum trabalho em Porto Alegre, teve prejuízo, então coloca o melhor time, depois faz testes, né? Mas aí o Inter sai perdendo. O Heitor cobra escanteio, começa a dar alguns cruzamentos na frente, ele vai bem melhor do que atrás, e num dos escanteios a bola sobra de novo para ele coloca para dentro da área,
e num desvio sobra limpa para o Bruno Mendes, que faz um gol de centroavante ali, e o primeiro gol dele com a camisa do Internacional. O gol não inviabiliza, né, não invalida a análise de que ele não foi bem na partida, principalmente no primeiro tempo. Mas aí vem a segunda etapa, a mesma equipe. Ele poderia já ter tirado o Heitor e colocado o Mercado na lateral direita, porque o problema era tão temerário que os cruzamentos do Heitor não faziam tanta diferença. O risco era maior de sofrer gol do que o Heitor ser decisivo lá na frente. O que acontece? O Eric faz 2 gols, um nas costas do Heitor, e depois num bate-rebate o Heitor dentro da área como zagueiro. O lateral não é zagueiro, mas quando ele está dentro da área, ele vira um defensor. Dentro da área, para defender, o Heitor pelo alto é pequeno, pula mal e por baixo também se atrapalha muito. Então, foi um desastre do Heitor. Não considero mau jogador, mas foi a pior partida que eu vi do Heitor com a camisa do Internacional. Aí comprometeu, 2 gols. Agora tem um parêntese aqui, depois da gente fechar, porque o placar foi esse, não saiu dos 3-1. Tem um parêntese, o Ipiranga de Erechim teve um pênalti no primeiro tempo, o Inter teve um pênalti que o Edenilson perdeu, os 2 foram pênaltis, mas não tem VAR no Campeonato Gaúcho. Eu não entendo isso, por que não tem VAR nos jogos do Campeonato Gaúcho? Muito complicado, eu sei que tem custos, enfim, mas é uma coisa assim, até para o equilíbrio da competição, numa fase não tem, depois na outra tem, só nos Grenais tem. Eu não acho legal isso. Tem que ter VAR em todos os jogos, até porque teve um gol do Ipiranga de Erechim, que bateu no braço do Eric, ele se beneficiou disso, só o VAR teria mostrado, o gol, segundo os especialistas, deveria ter sido anulado. Depois o que acontece? O Inter faz um gol em algum momento que poderia ter tentado buscar o empate, né? Mas aí marcado impedimento. A gente olha pelas câmeras e fica na dúvida. Se tivesse VAR, de repente até o jogador estava impedido mesmo. Mas quem vai dizer se não tem o VAR? Isso é muito complicado. Não justifica o mérito da vitória do Ipiranga e o demérito da derrota do Inter. Não foi o VAR que determinou isso. Eu estou abrindo um parênteses de que é muito complicado não ter o VAR a favor do Inter, contra o Inter, a favor do Ipiranga, de quem quer que seja. Não pode um campeonato do nível que é o Campeonato Gaúcho, né? Por ter 2 grandes equipes do futebol brasileiro internacional, o Grêmio e um de Série A agora, que é o Juventude, e um tradicional campeonato, sempre foi ele não ter evoluído para esse ponto. Não importa se outros campeonatos são assim, se o custo é alto, que se dê um jeito, que se coloque isso dentro até do patrocínio do campeonato para que ele tenha qualidade. Aliás, outro parênteses, há muito tempo tem gramados muito ruins no Campeonato Gaúcho. Não o do Ipiranga, o Colosso da Lagoa até tem uma ou outra, ele não é que seja esburacado, ele parece ser duro, o piso, já fui lá, e a bola pica muito, não rola tão assim como o tapete, por exemplo, do Beira-Rio. Mas não compromete, mas tem muitos gramados ruins. Feito parênteses, voltamos ao segundo tempo do Internacional. Aí o Medina, ele sabe que o time do Inter melhora, seria tirando o Bosquilha, colocando o Maurício, né? Tirando o Caio Vidal e colocando o Wesley, daí o David vai para joga mais aberto e centralizado, centroavante o Wesley. E depois até tira o Bosquilha e coloca o D'Alessandro, e lá no finalzinho, poderia também ter trocado antes, quando tomou o cartão amarelo, o Moisés sai para a entrada do Paulo Vitor. Aliás, uma posição que eu colocaria em dúvida nessa temporada. Se quer fazer um teste, joga um com o Moisés, começa outro com o Paulo Vitor. Não compromete tanto assim no sistema geral do time. Como ele fez com o Mercado e com o Heitor. Ele não errou nisso. Agora, se o Heitor vai mal, substitui. Não fica demorando para isso, porque mais importante que testar é o resultado. O campeonato tá andando, não é jogo amistoso, é jogo de campeonato gaúcho e o Inter tá brigando pelo título. É cedo? É cedo. Mas eu não gosto dessa coisa de testar demais o time para ver. A gente que analisa já conhece. Só de olhar no papel, sem treinar, a gente já vê quem dá certo num lugar, quem não dá certo em outro lugar, quem serve para uma área. É muito fácil perceber que o Heitor, não é à toa que o Internacional está buscando o Bustos para a lateral direita, porque não funciona, com o Heitor não está funcionando. Vai bem na frente e não vai bem atrás.
Agora o Internacional caiu para a terceira posição, o Grêmio tem um jogo a menos e passou o Internacional por causa do saldo. Sofreu pela primeira vez 3 gols do Ipiranga de Erechim e não vence o time do Ipiranga há 30 anos. Isso importa sim, é importante que o Inter tenha resultados positivos ou no mínimo buscar o empate e nem ter sofrido 2 gols do jeito que sofreu. Ficou ruim o resultado, excelente para o Ipiranga de Erechim, méritos para o time do Luizinho, que jogou muito bem e é merecidamente, até então, o líder do Campeonato Gaúcho. Vai depender aí de outros resultados se ele se mantém nessa posição, tá bom? Até o cachorro não gostou da atuação do Internacional. Um abraço e até o próximo vídeo. Te inscreve no canal. Valeu!